Fala pessoal, R$ 1.000 por mês com dividendos da Taesa. Lembrando que é R$ 1.000 de uma renda passiva, ou seja, renda passiva é aquela que você não precisa mais trabalhar para ter. Você já trabalhou, já fez o seu investimento e agora está colhendo os frutos, está colhendo os seus dividendos. Nesse vídeo nós vamos mostrar como ter essa renda. Nós vamos falar também como que você vai fazer esse processo acontecer, quantas ações você precisará para alcançar esses R$ 1.000 mensais em dividendos e também quanto que você vai precisar desembolsar para poder adquirir essas ações. Lembrando que você pode fazer o mesmo com qualquer outra empresa da Bolsa de Valores, mas de preferência com empresas que sejam grandes pagadores de dividendos, como a Taesa. Afinal, o objetivo aqui é entender como você pode ter uma renda de dividendos que vai lhe gerar uma receita para o resto da sua vida. Então é isso, se você gostou da proposta, já se inscreve no canal, já deixa o seu like pra gente e vamos direto para o conteúdo agora. Lembrando antes, apenas um ponto de atenção, esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. Tudo que for falado aqui é no intuito de desenvolver a nossa habilidade como investidor. Principais pontos de destaque da Taesa. Primeiro ponto, é uma empresa de energia elétrica e não somente isso, ela atua em transmissão de energia. O setor de energia elétrica, para quem não tem essa informação, é um setor muito amplo. Ele atua na geração, na transmissão e na distribuição de energia elétrica. E por que nós escolhemos a Taesa? Justamente porque ela é uma empresa com uma renda extremamente previsível, está num setor resiliente e tem dividendos consistentes. O setor resiliente, como nós falamos ainda há pouco, ela está no setor de transmissão, que é o setor mais previsível de renda, o setor que a empresa faz a implementação da rede de energia elétrica, né, daquelas torres, como dá para mostrar aqui ao lado para vocês, e ela passa a receber essa renda ao longo aí de 30 anos, ou seja, ela tem uma previsibilidade de receitas, de lucros e, consequentemente, a gente consegue mais facilmente entender o quanto ela pretende entregar em dividendos ao longo dos anos. Lógico, tudo isso vai de acordo com as políticas da própria empresa, que pode optar por determinado ano investir um pouco mais, investir um pouco menos, aumentar um pouquinho o dividendo ou diminuir um pouquinho o dividendo. Mas a gente ainda vai falar sobre tudo isso. Então, quantas ações de Taesa preciso ter e quanto que eu vou precisar investir? Nós vamos, antes de tudo, precisar analisar o histórico de proventos dessa empresa. Vamos voltar aqui ao ano de 2019, 20, 21, 22 e 23 e entender como um todo o que essa empresa pagou, o que essa empresa fez de distribuição aos seus acionistas para que a gente possa, através do histórico da empresa, projetar um futuro. Vamos lá, então nós temos aqui o ano de 2019, onde a empresa pagou R$ 1,77. 2020, a empresa pagou R$ 3,10. Em 2021, ela pagou R$ 4,39. Em 2022, R$ 4,67. E 2023, ela pagou R$ 2,73. E como que nós vamos calcular isso? Primeiro, observe que a gente usou a métrica de 5 anos para trás, então de 2019 a 2023. Inclusive tem mais dividendos projetados para logo em breve. Mas hoje o que nós vamos mostrar é o passado de Taesa referente a dividendos. Outra coisa que eu quero reforçar com vocês é o seguinte: observe que 2019 foi um dividendo menor. 2020 já melhorou, 2021 e 2022 foi mais alto e 2023 ele reduziu. Então nós vamos trabalhar aqui com a média de dividendos dos últimos 5 anos. Isso permite que a gente tenha uma oscilação menor. Nós não vamos usar nem o maior dividendo, nem o menor, apenas a média. Então, somando todos esses números que nós colocamos aqui dos últimos 5 anos, nós chegamos a um total de R$ 16,66. Se a gente for analisar desde o IPO da empresa, ela já pagou mais de R$ 35, ou seja, a empresa já devolveu ao acionista todo o valor que ela vale em mercado hoje. O acionista poderia ter duas Taesas, né? Uma Taesa apenas pelo que ela investiu e mais uma ação da Taesa pelos dividendos recebidos. Isso sem considerar o reinvestimento dos dividendos, que se a pessoa
pegasse esses R$ 35 ao longo do tempo, à medida que os dividendos fossem chegando, ela teria um valor ainda maior a receber nos pagamentos seguintes. Então, voltando aqui ao nosso cálculo, somando tudo, nós temos R$ 16,66 apenas nos últimos 5 anos. Isso dá uma média, dividido por 5, de R$ 3,33 anuais, tá? Lembrando que as empresas não pagam religiosamente todos os meses. Elas pagam em determinados períodos do ano, cada empresa tem a sua política de distribuição. Umas pagam uma, outras 2, outras 5 vezes ao ano e algumas até, como o Banco Itaú, paga mensalmente, mais um dividendo bem pequenininho. Então, seguindo, passo 1 do nosso cálculo. Primeiro, precisamos entender o valor total que vamos precisar receber ao ano. Então, se a gente deseja uma renda de R$1.000 por mês, e como falamos ainda há pouco, essa renda ela não é mensal, ela é anual, ou seja, vamos receber em meses diversos ao longo do ano, nós precisamos fazer uma conta muito simples, que a primeira conta é R$1.000, que é o valor que nós temos a receber, que nós queremos ter para utilização todos os meses, vezes o número de meses que o ano tem. Então, R$1.000 vezes 12, que dá um total de R$12.000. Então, se Taesa paga R$ 3,33 ao ano, nós vamos precisar entender, agora já na parte 2, quantas ações nós vamos precisar adquirir para poder alcançar o valor de 12.000. Então, no cálculo 2, nós começamos a entender um pouquinho mais. Nós temos aqui, R$ 3,33 vezes 100. Vamos fazer aqui a primeira conta para aproximação. R$ 3,33 vezes 100 daria R$ 333. Está bem longe ainda dos 12.000 que a gente precisa. Então, a gente segue aqui fazendo o nosso cálculo. R$ 3,33 vezes 1.000 daria R$ 3.330. Ainda está um pouco longe do nosso cálculo, né? Temos aqui R$ 3,33 vezes 3.000 ações. Já vamos para 9.990. Agora está bem pertinho. Chegamos então ao número de 3.604 ações. Pegamos R$ 3,33, multiplicamos por 3.604 ações e achamos R$ 12.001,32. Então, a gente já chega no montante que a gente precisa. Então, a gente tem aí estipulado uma meta que a gente vai colocar em número de ações para a gente buscar alcançar e atingir o nosso objetivo. Também é importante reforçar nesse momento que a gente deve fazer as metas em quantidade de ações, nunca em valor investido. Porque se a métrica for valor investido, qualquer valor serve. Então, quanto mais dinheiro a gente colocar, melhor. Não é esse o caso. A métrica deve ser o número de ações que desejamos ter. Nesse tipo de métrica, a quantidade de ações é mais importante, ou seja, quanto mais barato a gente adquire a ação, mais ações nós conseguimos ter com o mesmo dinheiro que nós já temos. Então já temos aqui a informação número 1. Mas quanto eu preciso ter para chegar nessa renda mensal? Então calculamos o número de ações que precisamos multiplicando pela cotação atual. Então temos lá 3.604 ações vezes a cotação do momento da gravação desse vídeo, tá? Exatamente R$ 36. Lembrando que esse valor da ação ele pode oscilar ao longo do tempo. Então pode ser que hoje ela esteja 36, amanhã ela pode ir para 37, depois ela pode recuar para 35, enfim. O que vale é a fórmula de calcular. Esse valor ele vai oscilar no decorrer do tempo, assim como os dividendos. A gente usa a média, mas ele pode ser maior ou menor. O que nós estamos fazendo é ter uma base média para uma projeção. E aqui nós temos um valor médio para uma projeção, que é o valor da cotação atual do momento da gravação desse vídeo. Então, com esse valor, nós temos 3.604 ações vezes R$ 36. Nós chegamos ao valor que precisamos ter investidos em ações da Taesa de R$ 129.744. Mas calma, como conseguir chegar lá? Primeiro ponto, reinvista
os dividendos que receber. Na criação de renda passiva é muito importante, principalmente no princípio, que a gente faça o reinvestimento dos dividendos que a gente recebe. Ou seja, reinvestindo os dividendos que eu recebi no primeiro pagamento que eu tenho em ações, das ações da Taesa, eu vou ter no próximo pagamento de dividendos um pouquinho mais de ações. Esse pouquinho mais de ações vai me gerar mais dividendos e que eu vou poder, com esses dividendos, que também serão um pouquinho maiores, comprar ainda mais ações da Taesa. É assim que a gente faz a bola de neve crescer. Precisamos também ter foco e lembrar que o investimento é para o longo prazo. Não adianta ter pressa. Esse é um processo que provavelmente, se você não tem um valor integral de R$129 mil para poder fazer um investimento único e alto, provavelmente é um investimento que a gente vai levar anos fazendo. Então a gente vai precisar ter a mente forte, ter bastante disciplina para justamente conseguir fazer esses aportes com constância, com consistência. Então chegamos ao seja consistente em seus aportes. Procure aportar todos os meses. O mês que você tiver uma receita um pouco maior, você aporta um pouco mais, mas garanta um investimento mínimo todos os meses. E temos aqui a questão do não desista do seu objetivo. Você no futuro vai ficar muito contente por ter ido em frente. Ou seja, o tempo vai passar de qualquer forma. Então a gente precisa ser comprometido com o nosso processo, ser comprometido com o nosso futuro. E lembre-se, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, já que é para sonhar, vamos sonhar da forma mais bonita possível, que é sonhar com um futuro promissor. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. A gente pretende colocar vídeos semanais e eu conto muito com a presença de vocês.